Bom, essa questão aqui eu achei uma das questões mais bonitas da prova, né? Até tentei fazer um desenho mais bonitinho aqui para ficar para a situação melhorada. Aí é uma questão de geometria plana, em que ele envolve progressão geométrica de acordo com a diagonal do quadrado, né? Que a gente tem que saber ali para achar os lados, beleza? Já que ele quer o perímetro dos caras que ele vai formar. Então ele dá um quadradinho lá de lado 4, e aí ele começa a unir os pontos médios e formando quadradinhos menores dentro ali, inscritos, né? Então ali, repara ali que eu fiz 3 desenhos. O quadrado maior, botei azul, medindo o lado dele 4 e o perímetro 16. Quando eu ligo os pontos médios, aí cuidado agora, né? Porque o ponto médio eu liguei, ficou um pedacinho 2 e 2. E como eu sei que a diagonal do quadrado é a lado raiz de 2, essa diagonal passa a ser o próximo lado, né? Que é o próximo quadradinho. Então o quadradinho verde agora, ele passa a ter o lado 2 raiz de 2 e o perímetro dele passa a ser 4 vezes isso, né? Porque todo mundo ali é igual, então 8 raiz de 2. E aí por fim eu chego no quadradinho lilás, né? Aí, pela mesma ideia, ele passa a ter lados 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, e a diagonal automaticamente passa a ser 2. Então, o perímetro dele passa a ser 8. O que eu percebi aqui, então? Eu percebi que o primeiro, o perímetro é 16, o segundo, 8 raiz de 2, o terceiro, 8, e assim sucessivamente, né? Então, automaticamente, eu percebi que aqui a minha razão era raiz de 2 sobre 2. A razão basta eu analisar ali um pelo outro, né? Ou seja, 8 raiz de 2 por 16, ficaria raiz de 2 por 2, ou 8 por 8 raiz de 2, ficaria raiz de 2 por 2 também. Aí, tanto faz a ordem que você quiser pegar, né? Só não pode considerar o primeiro cara que não tem ninguém antes dele, né? Para achar uma razão, basta fazer o cara que eu estou escolhendo dividido pelo meu antecessor, ok? Então, a gente tem a razão e a gente entende que essa PG, ela é uma PG infinita, né? Porque ali eu botei só 3 quadradinhos para entender, mas enfim, ele ficaria dali para frente. Então, vamos lá definir a ideia aqui dessa parte verde, né? Então, qual vai ser a minha situação aqui? Ou seja, só para lembrar que a soma de uma PG infinita é a 1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos Q, que é a razão, né? Então, eu coloquei lá. A minha soma vai ser 16, que é o primeiro, sobre 1 menos raiz de 2 sobre 2. Faço a MMC embaixo, né? 2 vezes 1 dá 2, menos o raiz de 2, tudo isso por 2. Aí, repara que eu botei aqui do lado. O que eu vou fazer agora? Esse 2 que está embaixo dividindo vai passar para cima multiplicando, porque seria a ideia lá de manter o primeiro, multiplicar pelo contrário do segundo. Então já coloquei aqui na segunda ideia. 16 vezes 2 sobre 2 menos raiz de 2. Agora eu vou racionalizar. Aí lembrando, racionalizar aqui é pelo conjugado, né? Então eu repito os caras e troco o sinal entre eles. Ou seja, ele me deu o cara 2 menos raiz de 2, eu racionalizo por 2 mais raiz de 2. Então fazendo isso, ficou 16 vezes 2 vezes essa ideia ruim, que é 2 mais raiz de 2, sobre, e embaixo vai ser a diferença em relação aos quadrados, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 elevado a 2 dá 4, e raiz de 2 elevado a 2 vai cancelar, vai ficar o 2 sozinho. E aí chegamos na parte de praticamente final, eu tenho que ficou 16 vezes 2 em cima, pela raiz feia, né? Que é o 2 mais raiz de 2, tudo isso por 2. Esse 2 que multiplica e o 2 que divide, a gente automaticamente pode ignorar. Então, no final de tudo, ficou 16 que multiplica 2 mais raiz de 2. Se a questão tivesse lá em evidência, né, para a gente resolver, seria isso. E automaticamente, se eu quiser fazer o chuveirinho, eu faço 16 vezes 2, 32, mais 16 vezes raiz de 2, 16 raiz de 2, que é o gabarito lá que dava para marcar, né? Que ele queria a ideia lá completa sem ser a ideia em evidência. Então, uma questão bem tranquila, né, para quem está estudando. É uma questão bem simples aí no sentido que envolve os conceitos entre matemática 1 e matemática 2.